Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma live aqui com nossos dois convidados, o Vinícius Pedroso e o Rodrigo Delfino. Hoje nós vamos falar de um tema que pode ser bastante desconhecido para muitas pessoas, mas é uma máquina de fazer dinheiro que vem crescendo muito, muito, muito no mundo todo, e nós não podemos ficar de fora aí desse bolinho de dinheiro que nós talvez possamos trazer para a nossa cidade. Nós vamos falar sobre gestão pública, políticas públicas do e-sports. E-sports são esportes eletrônicos. É nós levarmos os jogos que nós jogamos na vida real ou alguns outros tipos de jogos e fazer esses jogos através dos jogos de computadores e videogames aí. Tá? Eu gostaria agora de que os nossos convidados se apresentassem aqui para nós. Primeiro, o Vinícius Pedroso. Vinícius, fala um pouquinho para nós da sua história, aí fala o que te levou ao esportes, aí o que te atrai mais nessa prática aí, bastante interessante e prazerosa. Então, meu nome é Vinícius, Vinícius Pedroso. Eu sou, primeiramente, desde pequeno, apaixonado por jogos, por games, e a gente sempre viu, né, desde pequeno como uma diversão, mas ao ter o contato com o jogo, especificamente o League of Legends, em 2013, 2014, eu descobri que havia todo um cenário competitivo por trás, e muito mais apenas do que campeonatinho, assim, de bairro, eram campeonatos nacionais, enchendo estádio, e com toda uma produção por trás, com narradores, produtores, as equipes com jogadores profissionais, psicólogo, life coach, tudo quanto é tipo de estrutura, de treinamento, centros de treinamento, inclusive, dos jogadores profissionais, e eu bati o olho, assim, eu sempre fui apaixonado por futebol, ver um cenário assim dentro de jogos me apaixonou, eu curti muito, comecei a jogar, comecei a acompanhar o competitivo, e hoje eu gerencio uma liga criada por mim, uma liga amadora de jogadores, para os jogadores de nível mais inferior, né, por assim dizer, e que tem dado muito certo, graças a Deus, e que tem se mostrado assim, um potencial enorme de crescimento no mercado, tanto no cenário amador quanto no cenário profissional. Já cobri um pouco de imprensa desses eventos também, presencialmente, já cobri três finais, aliás, do Campeonato Brasileiro de League of Legends, alguns eventos de Counter-Strike também, e de Fortnite, além de cobrir virtualmente com a minha página lá sobre esportes em geral, esportes eletrônicos, né, a gente costuma chamar de esportes. Legal, Vinícius. Vinícius, muito obrigado por estar participando com a gente aqui, para trazer um pouquinho da sua experiência aí nos esportes aí. Agora eu queria que o Rodrigo se apresenta para a gente aí, Rodrigo, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Danilo. Boa noite, Vini. Prazer, meu nome é Rodrigo Delfino, sou funcionário público, formado em Educação Física e bacharel em Sistemas de Informação. Gosto de esportes eletrônicos desde sempre, desde que tive meu primeiro contato com o Super Nintendo e o Super Mario World. E vi e começo a entender a importância dos esportes eletrônicos, principalmente enquanto mercado e enquanto educação também. Mas depois, já na época da faculdade, principalmente na faculdade de Sistemas de Informações, e aí que eu comecei a enxergar esse mercado gigantesco que é o esporte eletrônico. Atualmente ainda vivo somente de esporte pelo hobby, pelo prazer. Não entrei nessa carreira de streamer ou organizador de eventos aí que o nosso amigo Vinícius está, mas conheço de perto, por participar amadoramente de alguns jogos, o quanto que isso pode trazer de benefício para a população em geral. Principalmente para os nossos órgãos públicos, se assim olharem para esses exemplos. Um exemplo prático disso, ou seja, já posso até citar aqui e dar uma adiantada aí, é o caso de Katowice, aquela cidade lá sul-coreana. Só com o campeonato da IEM, que é o campeonato que a Intel organiza lá, ela tem um crescimento de cerca de 22 milhões de dólares no movimento no seu governo.
por causa do jogo e por causa dos turistas que lá chegam na época dos campeonatos. Tá certo que a gente, nessa época de pandemia que a gente não vai movimentar muitas pessoas num lugar só para assistir um campeonato ou fechar o Maracanã, como nosso amigo Vinícius sabe aqui no caso do LoL, mas não deixa de ganhar dinheiro através das transmissões. Porque se uma coisa que aconteceu por causa da pandemia é aumentar ainda mais o número de pessoas jogando esses jogos online. Legal, Rodrigo. A gente vai falar mais sobre esse assunto aí dessa questão econômica. Vocês perceberam que eu estou aqui paramentado para tentar parecer um jogador também, com um fone e um microfone aqui, mas eu malemar jogava o FIFA Soccer na versão bem antiga ainda e achava que poderia ser um craque do videogame, mas meu vizinho mostrou para mim que eu não era nada disso. A título de curiosidade, só para vocês que estão nos assistindo aí, entenderem um pouquinho mais sobre o eSports, aqui no Brasil, para cada 2 jogadores de eSports, nós temos um jogador de futebol. Veja só, nós estamos no país do futebol, tá? Esse é um dado de 2019, onde nós temos 2 jogadores de eSports, 2 gamers, para cada um jogador de futebol. No futebol, de 10 a 20 anos, essa faixa etária, nós temos 24% do público que assiste o futebol é de 10 a 20 anos. No eSports, temos 43%. Veja só a grande diferença. Isso fica bastante evidente que quem acompanha mesmo o futebol é uma população um pouco mais madura, mais adulta mesmo. E olha a faixa que você tem de 43% de pessoas de 10 a 20 anos assistindo o eSports. Agora, um dado bastante interessante. Em 2019, o eSports ele, movimentou no mundo 1,1 bilhão de dólares. E a expectativa para 2020 é óbvio que, como o Rodrigo citou aí, devido à pandemia, isso provavelmente não vai se concretizar, mas a expectativa deles era movimentar 1,5 bilhão. É muito dinheiro mesmo, e é importante que a gente tente entender como funciona o mercado do esporte e tentar trazer isso talvez para a nossa cidade aí para pegar uma fatiazinha desse bolo aí. Hoje, eu estava lendo, eu não sou um cara bastante compenetrado, antenado talvez nesse mercado, mas eu estava lendo, queria que vocês até comentassem sobre isso, que existem 2 grandes empresas de fabricantes aí que dominam o mercado, que é a Ubisoft, que ela tem o Rainbow Six e o Just Dance, né, o famoso jogo de dança, e a mais famosa, que é a Riot, né, Riot. Que tem o LoL, que é o jogo do momento no eSports aí. Vinícius, queria que você comentasse para mim aí, pela sua experiência, como é que funciona essas empresas, como é que é o que faz elas se tornarem tão poderosas assim nesse mercado de bilhões de dólares aí? Então, é muito curioso, né? Porque um dos principais pontos que faz movimentar dinheiro em qualquer ponto é público, é audiência, né? E, por exemplo, o League of Legends, a última final do Mundial, em 2019, ela bateu todos os recordes de audiência que já tinha tido anteriormente e chegou a um pico de 44 milhões de espectadores simultâneos, com uma média de 21,8 milhões, né? Espectadores assim, online, Twitch, além do estádio lá que lotou, além de todos os jogos que tiveram evento presencial, foi muito bem recebido. Grandes marcas têm se interessado por esse tipo de audiência, por esse tipo de produto. Não sei se eu posso citá-las aqui. Claro. Mas a Mastercard é a patrocinadora oficial. Aqui no Brasil a gente tem a Gillette, equipes são patrocinadas por Coca-Cola e Mercedes-Benz. Então, assim, o que chama muita atenção é a questão da audiência. Assim como o futebol, todo mundo, quando nasce, um menino que nasce aí, uma menina nasce, pega uma bola, vai jogar ou vê o pai assistindo futebol, acha interessante, isso vai se divulgando. Com os games isso é muito mais fácil ainda. E como os games ele tem a questão de
de você ter um acesso muito simplificado em muitos aspectos. Você falou, por exemplo, da Riot Games e da Ubisoft, mas, por exemplo, a gente tem o exemplo da Garena, que tem o Free Fire, que roda um dos principais jogos também hoje em dia, e roda em qualquer celular. Então, as pessoas podem participar, montar grupos, montar equipes, participar de campeonatos abertos, e, assim, desenvolvendo alguma técnica e tendo alguma oportunidade, ele vê a possibilidade de ser um jogador profissional. Isso atrai cada vez mais pessoas, tanto pela diversão quanto por um aspecto profissional, e quanto mais pessoas, comercialmente vai ficando mais interessante, né? Só que aqui no Brasil, o último final de semana, a gente teve uma média de espectadores de 200 mil pessoas vendo o Campeonato Brasileiro de League of Legends. O meu campeonato, que ele é amador, ele tem uma média hoje de 400 pessoas, mais ou menos, por semana, assim, durante uma semana, vendo ao vivo os campeonatos. A gente vê grandes equipes participando também. Por exemplo, o Flamengo, que é uma equipe de futebol, tem uma equipe no esportes. O Suns, que é uma equipe de futebol, tem uma equipe no esportes. E são equipes que chamam atenção. Isso vai virando uma bola de neve, cada vez mais chamando atenção, mais público, e não parece que não tem aonde parar. Cada vez mais pessoas se interessam por jogar e por assistir os campeonatos profissionais, e ao jogar e ver os campeonatos profissionais, sonham se tornar um profissional, e aí começa de novo todo um movimento para você criar equipes, para você criar organizações e tentar entrar nesses cenários profissionais e cada vez mais ostentar marcas que vão querer exibir a sua marca para esse público. Nos jogos, por exemplo, em geral, a gente tem muito compras de conteúdo dentro dos jogos, né? Como, por exemplo, itens dentro dos jogos, tal. Uma empresa de cartão de crédito se beneficia disso, pode buscar, tentar mostrar sua marca, olha, usa nosso cartão de crédito aqui, isso é sempre legal. E até marcas que você não imagina, né, que vão poder fazer algum tipo de inserção, também fazem. Todo esse movimento comercial de exibição é muito similar ao do futebol. Então, se você tem público, você tem pessoas que assistem, você tem exposição da marca, e como brasileiro apaixonado por competição, a gente sabe que tem um aspecto muito forte aqui no Brasil de possibilidades assim de investimento comercial em equipes e propaganda em geral. Legal, Vinícius. É bastante importante a gente entender como funciona esse mercado, para a gente saber de onde vêm os recursos, né? Porque quando nós falamos assim, é um mercado que movimenta 1,1 bilhão em 2019. Poxa, é bastante dinheiro, mas da onde saiu esse dinheiro? Eu tive a oportunidade de ler uma reportagem hoje, e uma das equipes de esportes, ela valia 320 milhões de dólares. Eu fico até triste, porque eu fico vendo o Santos, que eu sou cientista, que não vale isso. E uma equipe de um jogo virtual, ela tem um valor agregado muito maior, além de que a estrutura organizacional dessa equipe é extremamente profissional. Até eu queria que o Rodrigo comentasse a respeito dessa questão, como o Rodrigo é um educador físico, que ele nos falasse que não é simplesmente a pessoa saber jogar, mas existe uma preparação que envolve diversas outras habilidades, as soft skills, vamos dizer assim, para que o jogador tenha um destaque realmente nesse circuito aí. Na verdade, Danilo, isso daí não só é tão importante, principalmente na nossa área de educação física. A gente teve até um fato curioso, acho que foi no último campeonato de Street Fighter que teve, no último mundial que teve. Tinha um dos jogadores que ficou mais famoso e chamou a atenção do público, porque ele sentava na frente da televisão e ele tirava a fita métrica e media a distância que ele ficava com o olho da tela, entendeu? Então, tipo, não só a ergonomia de como você joga, a preparação antes de jogar, pós-treino, como até principalmente a preocupação psicológica. Hoje as grandes equipes, todas grandes equipes que se prezam, tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem um profissional de educação física acompanhando o time de esporte em todos os campeonatos. Todos eles. Eu falo assim, um time ganha, chega essa marca aí, esse time que você viu vale 300 milhões. Um exemplo básico. No Campeonato Mundial do ano passado,
de Dota 2, o Sr. Vinícius aí, nós temos uma pequena rixa saudável aí. Quem conhece esses dois esportes vão saber que um sempre vai falar Pra quem não conhece, é algo similar a PES e FIFA, ou Street Fighter e Mortal Kombat, ou Mario e Sonic. É dois jogos que na prática são muito parecidos, mas os dois grupos não costumam se dar muito bem. Exatamente. Então, no Campeonato Mundial ano passado, esse jogo simples de esporte, para a equipe campeã, deu mais de 20 milhões de dólares. Só um campeonato. Só um jogo. O acumulado total da premiação do jogo foi maior do que a Libertadores. Do que a Libertadores, cara. Você tem ideia de quantos anos existe, quantos clubes grandes e famosos estão aí, um joguinho eletrônico veio lá e conseguiu alcançar uma premiação maior que essa. E lembrando, se a premiação é tão grande, se são tantos times e tantas marcas preocupadas, óbvio que o atleta vai estar sempre no foco. Então, realmente, essa preocupação do jogador, enquanto a sua compleição física, enquanto o seu estado emocional, principalmente a alimentação, porque agora o nutricionista acompanha o time em todo o tempo, ela é recorrente, não tem como fugir disso. Você falou em relação ao atleta, né, ao gamer aí. Eu estava pesquisando que a média de salário de um jogador, ela vai de 3 a 6 mil, porém ela pode chegar a 30 mil, dependendo da qualidade desse jogador. São valores bastante consideráveis se a gente analisar a nossa situação econômica do nosso país aqui. Né? Digo mais, Danilo, principalmente na realidade do Brasil, tá? Nem todo jogador consegue estar num time grande e jogar em alto rendimento, independente do jogo, tá? Disputar, ganhar dinheiro bastante em virtude disso. Mas a maioria dos jogadores, independente do jogo, se o cara é atleta de esporte, uma coisa que principalmente no Brasil, no mundo inteiro é assim, consequentemente aproveita e faz é o quê? Streama. Ele faz o stream dele jogando o jogo. Ensina, dá coach, faz qualquer coisa do gênero. Principalmente aqueles que pararam de jogar. Então, um exemplo básico, todo brasileiro que joga Counter-Strike vai conhecer, já comentei. Nessa semana, o Gaules, que já foi um jogador, não é mais. Hoje ele só, como se fala, só fosse streamer, como se não fosse um trabalho, mas é um trabalho como qualquer outro. Hoje ele não joga e faz apenas stream. Essa semana ele transmitiu um jogo de 2 equipes brasileiras. Não era final, nem nada. 2 equipes brasileiras. Pra você ter uma ideia. Ele teve apenas um pico de 245 mil viewers. Para uma pessoa. Não era nem uma entidade, não era uma organização, não era um time. Ele é um streamer. Tá certo, ele tem a marca dele, ele cresceu demais e colocou tudo isso. Mas ele é uma pessoa que conseguiu isso. Até acrescentando nesses valores, assim, a gente teve recentemente, por conta da pandemia, né, do coronavírus, a gente teve um jogador também, um ex-jogador, na verdade, de League of Legends, que ele fez um pequeno campeonato de brincadeira entre jogadores, ex-jogadores e tal. Ele organizou ali e ele era beneficente para a questão do coronavírus, né? E ele conseguiu arrecadar em um dia de transmissão, 100 mil reais para doar para instituições de caridade que estivessem cuidando do coronavírus. E ele pegou mais audiência do que grandes canais assim que a gente vê do cenário. Ele pegou, se não me engano, acho que 120 mil pessoas, mais ou menos. E entidades, equipes mesmo, marcas, doaram para essa causa. Então, assim, não é só uma questão comercial também. Como existe na cultura das streams a questão da doação, de você fazer doação tanto para a pessoa que tá transmitindo os jogos, quanto para entidades, assim, em geral, para organizações, e também acaba virando uma fonte de renda desses jogadores. Você estava falando de salário, o jogador brasileiro, o pico do jogador brasileiro aqui, se não me engano, é 15, 20 mil reais o salário, mas tem direito de imagem, tem as streams em si que ele faz. É um valor muito alto, assim, que dá para buscar patrocínios. Ele exibe na própria transmissão patrocínios, porque com 100 mil pessoas assistindo, empresas se interessam. Então, tem todo um mercado. O melhor jogador do mundo, em 2016, ele ganhava 2,5 milhões de dólares por ano. Mas, assim, é o topo do topo do topo.
No Brasil fica na faixa de 20 mil reais, mas como eu disse, tem esses valores adicionais que sempre são arrecadados em inscrições e doações que eles fazem para os jogadores. Simplesmente porque o cara tá lá jogando, transmitindo, sendo uma pessoa, sendo ele mesmo, geralmente, né? Sendo um cara que mostrando suas habilidades ali para um público direcionado. Se você pensar como esse mundo é tão mágico, assim, ano retrasado, o time que foi campeão mundial de Dota tinha um dos jogadores que nunca tinha jogado profissionalmente. Ele era um streamer, aí tinha um time que teve um disband, dois jogadores saíram, eles precisavam completar o time para participar do campeonato. Chama esse cara aí. Conheciam ele porque ele era famoso nas redes por jogar, mas nunca tinha jogado profissionalmente. O cara jogou, o time, que era um underdog, foi campeão mundial, e esse cara ganhou o campeonato, e com o dinheiro que ele ganhou, tanta grana que ele ganhou, acho que ele ganhou quase 10 milhões de dólares, ele se aposentou. O cara, ele chegou, era um streamer, participou do campeonato, conseguiu ganhar, foi eleito o melhor jogador do campeonato, ganhou cerca de 10 milhões de dólares, aposentou. Em um ano. O cara, ele saiu. E ele falou que ele não tinha uma conta, ele não ganhava nem 2 mil dólares por mês no começo do ano. Entrou pro time, participou do campeonato, ganhou e se aposentou. Eu acho que o que move muito. O que move muito é o sonho, sabe? É esse tipo de caso. Como tem milhares de jogos no mundo, vou dar para colocar umas dezenas aí que são muito famosas, que geram alguma movimentação de dinheiro alto, assim. Você tem vários caminhos que você pode acabar se destacando. Aqui no Brasil, você pensa, pô, você é jogador de futebol, beleza. Se você já vai pro vôlei um pouquinho, já pensa, não sei se vai render basquete, não sei. Agora o basquete está crescendo um pouco mais no Brasil, mas até tempo atrás não era, né, tão assim. Então, nos games, no esportes, você tem o League of Legends, você pode ir pro Dota, você pode ir pro Free Fire. Se você não for bom no Free Fire, você pode ir para jogos de luta, futebol. Se você não é bom em nenhum deles, tem jogos de estratégia que não exigem tanta mecânica, é mais pensamento, estratégias em si, lógica. E todas elas rendem um salário, rendem uma premiação, rende o mercado. A gente fala muito de profissões do futuro e o jogador profissional, não só o jogador profissional também, o técnico profissional de esportes, o analista, o psicólogo voltado para esportes, professor de educação física voltado para esportes, porque pensa, o cara joga o Free Fire, que é um jogo de celular, ele passa o dia inteiro segurando o celular assim, dá uma tendinite, dá alguns problemas, precisa de alguém monitorando isso, cuidando da pessoa. Então, é um mercado que se abre não só para jogadores, é importante frisar isso. A gente pensa, pô, mas eu preciso jogar? Não, às vezes só precisa conhecer o jogo e entrar no mercado como um profissional de esportes, mas ali no background, que também rende também bastante, que tem a sua importância. Narradores, comentaristas, produtores de eventos em geral, todos eles podem se aproveitar desse cenário. Então, é importante ver isso também, esse ponto também. Digo mais ainda, não só quem trabalha diretamente relacionado ao esporte, ou mesmo aqueles que não fazem nem ideia do que é o esporte, pode aproveitar esse momento. Principalmente se a gente for pensar a nível cidade, nível municipal. Exemplo prático, até um pouco antes do tempo da pandemia, a gente tinha o Pokémon GO. Ele era um esporte digital, onde as pessoas, para jogar aquele esporte, precisavam se locomover. O que aconteceu? Aqui no Brasil, nem tanto. Vários pontos de comércio dentro de uma cidade entravam em contato com a empresa, a Niantic, que era a dona do jogo, e fazia com que eles fossem postos dentro do jogo. Então o pessoal aproveitava para jogar, parava na lanchonete, parava no barzinho, tomava, comia alguma coisa, comprava um lanche. Aí o cara, que é o dono daquele local, nunca nem jogou, não faz nem ideia. Aqui no Brasil a gente teve... Desculpa, teve um caso engraçado disso aí, que foi uma igreja, né? A gente fez, pô, igreja não gosta, tal. Teve uma igreja que ela foi marcada automaticamente, ela nem tinha solicitado, e ela começou a reparar que muitos jogadores do Pokémon GO estavam indo para lá. Algumas igrejas falaram, não, a gente não quer isso, pediram. Ela não, o que ela fez? Bom, vocês vão vir para cá? Então, gente, ó, tá aqui a nossa palavra, fazia campanhas de evangelização, de tal. Assim, a própria igreja se aproveitou de um cenário para poder pregar ali a palavra que era daquela religião. Então, foi muito legal, assim, de ver esse tipo de movimento, começando a prestar atenção que os jogos não são mais uma coisa só para os jogadores. É uma coisa para o mundo todo.
Pegando essa deixa que vocês estão colocando aí, que eu acho que é extremamente importante, que é onde a gente tenta tirar uma fatiazinha desse bolo bastante grande que existe no esportes. Se nós pensarmos na nossa cidade aqui de Mogi das Cruzes, eu sei que vocês dois são de Itaquaquecetuba, mas se a gente pensar aqui em Mogi das Cruzes, onde nós temos três universidades, temos 2 universidades e uma faculdade de tecnologia, que tem cursos que são voltados para a questão da tecnologia, da TI. Nós temos a UMC com vários cursos na área de tecnologia de informação, a Universidade de Brás Cubas também, e a FATEC, que tem um curso de análise de sistemas. Fomentar dentro da nossa cidade que esses cursos, que essa produção de mão de obra específica para o desenvolvimento, não só o desenvolvimento, para também a criar esse background, como você falou, Vinícius, que apoia os jogadores, apoia as equipes, e mais do que isso, eu li que o maior gargalo que existe do esportes no Brasil é a questão da infraestrutura. Hoje você não tem espaços específicos para a prática disso, você não tem uma arena preparada, se não me engano eles estavam construindo uma, não tenho certeza, no Rio, preparada para fazer esse tipo de evento, além da questão dos estúdios, essa profissionalização dos streamers, etc., é um filão extremamente interessante. Como é que vocês analisam, vocês veem a possibilidade da nossa região aqui do Alto Tietê de poder se tornar talvez uma referência com um investimento bem direcionado, uma referência na produção de pessoas para o esporte, seja ela jogadores ou esse background aí? Me permite, Rodrigo? Você quer falar? Pode falar. Rapidinho primeiro, então. De verdade, vamos lá. Por mais que, historicamente, o conceito de quem joga esporte é um nerd, né? Historicamente, a gente tem esse estereótipo. E principalmente a cultura que é mais forte em esporte no mundo, se a gente for ver, a cultura asiática. Não tem como negar isso. O número de jogadores que tem na China e a paixão que eles têm por esportes lá é muito maior do que o esporte tradicional. Muito maior. Então, nos países asiáticos, eles ganham disso. Mas se a gente parar para pensar aqui, vamos pensar Mogi das Cruzes, tá? Qual que é a maior colônia japonesa que tem aqui no Brasil? É aqui. O número da população, o tamanho da cidade, mais de 500 mil habitantes. Tem, cara. Jogadores, pode ter certeza absoluta. É o que não falta na cidade. Mas, como você disse, não tem espaços específicos, alguma coisa do gênero. No Brasil, ainda não vi. Se eu não me engano, Belo Horizonte é que estava tentando, acho que a cidade de Belo Horizonte que ia construir uma arena, alguma coisa do gênero voltado para o esporte. Não tenho certeza. Eu não me lembro mais. Mas a maioria das que tem no Brasil são particulares. São um povo que vai e constrói algumas. Teve algumas, acho que a X5, o Vinícius me corrige, teve alguns movimentos de construírem algumas empresas particulares para fazer esse tipo de jogos. Tem a X5, eu não lembro o nome de uma, mas tem uma ali perto da Liberdade. Assim, são bem pontuais mesmo, assim, são muito poucas. Agora que o pessoal está começando a ver isso. Sim, e a maioria delas acaba fazendo desse espaço locação para outras atividades que não se sustentam só pelo aquele esporte. Geralmente acaba sempre com um viés de esporte, quero o campeonato de XYZ, né? E acaba cedendo até construindo o espaço portátil para fazer eventos em outros locais para assim angariar mais fundos, né? Mas eu não acredito que não se sustente, não, muito pelo contrário. Se você tiver um espaço ideal, mas que ele seja multiplataforma ou multi-esportes, não esteja um viés esportivo, né? Igual a gente faz, por exemplo, para os esportes físicos, isso é o normal. Se a gente construir uma quadra aqui para praticar só vôlei ou só handball, não vai ter o mesmo desempenho se a gente encontrar uma quadra poliesportiva. É a mesma coisa no mundo dos esportes. A gente tem que construir um espaço preparado justamente para isso. A gente tinha antigamente, né? Foi até engraçado como essa onda foi embora no momento que faria sentido você ter mais aqui no Brasil, que é das lan houses, né? A gente no início dos anos 2000 teve uma explosão de lan houses no Brasil, voltadas para jogos, inclusive. Eram jogos antigos, rodavam em máquinas simples na época, mas eram, assim,
explodia. Aqui em Itaquá eu lembro de, sabe assim, 20, assim, parecia... cada esquina você esbarrava com uma lan house, mesmo que fosse aquelas que era no fundo de um bar, mas tinha. E o pessoal jogava lá e tal. Acabaram sumindo com o pessoal conquistando banda larga em casa, com computadores, com acessibilidade dos computadores, e foi sumindo, né, esse tipo de estrutura para jogos. E faz muita falta para você desenvolver os esportes, porque você precisa sempre de um computador razoável para vários jogadores. Então, assim, hoje em dia, a grande maioria dos jogos é 5 contra 5, então geralmente você precisa de um espaço de pelo menos 12, 13 computadores, se você for contar alguém que vai transmitir, um computador de reserva, alguma coisa. Você precisa de uma conexão estável, que a gente sabe que no Brasil inteiro é um problema. Eu sofro muito com isso, inclusive, nas minhas transmissões. Às vezes cai a latência e não tem o que fazer, a gente tem que lidar com esse problema. Então, redes dedicadas, né, ao esportes é uma coisa interessante. E, como você disse, faculdades acabam sendo um bom ponto disso. Não só na formação de profissionais, mas na formação dessas estruturas. A gente tem no League of Legends, eu confesso que eu não lembro de outros jogos, tá, Rodrigo? Mas a gente tem no League of Legends circuitos universitários. Grandes universidades públicas, particulares, que são referências no cenário universitário de esportes eletrônicos. O FABC, por exemplo, tem a Falco Storm, que é uma equipe universitária, é tricampeã brasileira de League of Legends, é uma equipe para lá estruturada. Você tem o FPE em Pernambuco, você tem o FRJ, universidades federais que têm esse movimento de esportes. E ajuda muito, porque ali você geralmente tem uma estrutura, né, de informática, uma questão de você chegar e falar, olha, será que você consegue um espaço? Por iniciativa geralmente dos próprios alunos, eles acabam conseguindo. As universidades começaram a ver que era um negócio interessante, porque também divulga a marca da universidade, né? Particulares começaram a fazer também. E pode ser um caminho, sim, as universidades, a FATEC, seja pública ou seja particular. A gente tem aí a UNC, tem a outra também, né, a Brás Cubas, né? Isso. Então, tem essas universidades, elas podem ser um caminho também, seja uma parceria público-privada ou diretamente com a FATEC, uma parceria do município com o governo, para começar a estruturar um espaço em que se possa tanto criar uma equipe, jogar, quanto para sediar eventos do tipo, né? Mesmo que toda uma fase de um torneio seja feita online, passando essa pandemia, obviamente, você fazer um evento presencial futuramente. Isso atrai público, isso atrai movimentação, atrai olhos para a própria faculdade, que acaba se mostrando antenada nesse cenário também. Então, isso daí que você disse, Vini, são dois pontos que eu, inclusive, particularmente acredito que é um motivo do declínio das lan house. A lan house estourou no Brasil, teve bastante, todo mundo estava indo lá para jogar e tal. Quando que começou a diminuir? Porque o preço do computador se tornou mais acessível, o pessoal começou a jogar mais de casa, a internet disseminou, mas o que fez o pessoal definitivamente sair da lan house, sabe o que foi? A falta de competição. Porque dentro do esporte tradicional, a gente vê o aluno, se ele não competir, ele perde o interesse. Entendeu? Porque ele quer praticar, ele quer levar ao máximo aquilo que ele está fazendo. E onde que ele leva ao máximo aquilo que ele está fazendo? O centro da sua prática é o que? É a competição. Entendeu? Então isso é um problema tanto no esporte tradicional, mas também no eletrônico. Eu acredito piamente que um dos grandes fatores das lan houses terem diminuído é justamente esse. E o porquê das universidades não investirem nisso, no esporte na prática, é justamente por isso. Organizar eventos, organizar competição é trabalhoso. Mais que tem um resultado positivo e tudo mais, é trabalhoso. O pessoal não quer ter trabalho, né? O pessoal quer continuar com arroz com feijão. Eu acho que esse ponto é muito importante, a questão do trabalho que você tem para você iniciar um cenário esportivo em qualquer aspecto. Se eu falar, olha, eu quero iniciar uma liga de vôlei em Mogi das Cruzes. Vôlei, vai dar trabalho. Eu vou ter que achar equipes, eu vou ter que achar uma quadra, eu vou ter que achar talvez patrocinadores para ajudar na premiação, sabe? Eu vou ter que montar toda uma estrutura, juízes, eu vou ter que pegar juízes para julgar casos de disputas de regulamento, elaborar um regulamento, tudo isso dá trabalho. Mas dá para fazer. Eu acho que as pessoas têm um pouco de insegurança ainda, tipo, mas será que vale a pena? Posso dizer tranquilamente, vale muito a pena. Porque a visibilidade que vai trazer, essa falta de competição,
Gente, a gente tá falando, por exemplo, do League of Legends, é o jogo mais popular do mundo. Free Fire é o jogo mais popular mobile, né, de celulares. Mas outros jogos, você falou do FIFA, vamos fazer um campeonato de FIFA. Você pode ser que vai ter uns 50, pelo menos, aí, pensando em participar. E, assim, de alto nível, não é pra brincar. É pessoa que vai falar. Você com certeza vai achar um cara aí em Mogi das Cruzes que é profissional ou semi-profissional no cenário. Então, eu digo mais ainda, a maioria dos campeonatos que você tem hoje, as fases eliminatórias ou classificatórias, ela é aberta. Então o esporte eletrônico, ele tem uma coisa que o esporte tradicional nunca vai poder providenciar, que é você ter gente do mundo inteiro podendo participar. Por mais que eu vou fazer, por exemplo, a final presencial aqui em Mogi, no começo, no campeonato, na fase de classificação, na premiação, tudo mais, eu tenho jogador do mundo inteiro jogando, se eu quiser, entendeu? sim, você só precisa da estrutura mesmo, precisa ter esse trabalho. Exato. Eu vejo vocês comentando a respeito dessa oportunidade, porque eu vejo isso como uma oportunidade, talvez aquela ideia do bonde está passando, se você não pegar, ele vai passar em outro lugar, e aí já foi. Tem uma amiga minha, a Priscila, ela é até professora da FATEC, ela usa muito uma frase que ela chama de pivotar. E eu entendo que para o esportes aqui na nossa região, é importante que os nossos gestores, eles tenham essa ideia desse pivotar, que é mudar a visão. Eu fico pensando, nós estamos com o problema da pandemia. Dificilmente hoje você vai conseguir trazer para o seu município uma empresa para empregar mais que 100, 200 pessoas. É muito complicado isso. Então, vamos pensar em novas tecnologias, em novos formatos de emprego. E indo na questão, o Rodrigo comentou no começo da educação. Hoje é raro você conseguir pegar um moleque aí de 10, 11 anos e botar ele para fazer atividade física. Mas se você criar um formato que ele vá poder praticar o esportes, porque toda a garotada está com o celular na mão, jogando alguma coisa, isso é fato. E correlacionadamente, ele vai jogar o seu jogo eletrônico, mas faça uma atividade, nós estamos atrelando saúde e a diversão, movimentando a cabeça, criando estratégias aí de mexer com essa criança aí. Ainda indo de encontro com a questão das cidades aí, da questão desse investimento, o que vocês consideram ser o mais importante? Vamos pensar em Mogi das Cruzes. Se Mogi das Cruzes quisesse hoje, não tendo a pandemia, vamos esquecer a questão da doença. Mogi das Cruzes resolve hoje entrar no circuito dos esportes. O que Mogi das Cruzes precisaria para poder estar sediando, por exemplo, uma eliminatória ou um evento pequeno, a princípio, de uma modalidade como essa? Assim, passando primeiro pelo preconceito, porque algumas pessoas mais antigas vão ter, eliminando essa questão, é um obstáculo que vai ter que passar, precisa ser superado, as pessoas precisam entender isso como um mercado, não somente como uma brincadeira, mas eu acho que o mais importante é a questão de estrutura e divulgação, porque jogadores vão ter, entendeu? Assim, pessoas interessadas vão ter. Reunindo pessoas, você vai conseguir buscar patrocinadores. Bolando um bom projeto, bolando tudo, tendo a estrutura e a divulgação necessária, tendo a publicidade, mostrando, olha, a gente vai ter um campeonato sério, bem organizado, mostra toda a estrutura a qual se adequou, eu creio que é importante. Falando assim, a estrutura é muito generalizado, porque, como eu falei, tem muitos aspectos que precisam ser colocados, mas você precisa apresentar uma estrutura, pelo menos, de uma iniciativa bem organizada, com um plano de negócios bem estruturado, para não parecer algo amador, já que é uma cidade que está sendo representada, né? E a questão da publicidade, porque assim, eu estava pesquisando aqui na minha lista de jogadores, tem 13 jogadores na minha liga, dos 100 da primeira divisão, que são de Mogi das Cruzes. Tem jogadores. Assim, eu não fiz uma divulgação específica para Mogi das Cruzes, simplesmente vieram. Provavelmente, se fizer uma divulgação específica para Mogi das Cruzes, para o Alto Tietê, para São Paulo, para o Brasil, vai. Você imagina, por exemplo, que nem o Rodrigo falou, uma final presencial em Mogi das Cruzes, você faz todo o torneio online e a final só seria presencial em Mogi das Cruzes. Se você faz uma divulgação decente,
falando que tem um campeonato que vai ser, a final vai ser em Mogi das Cruzes, você atrai não só jogadores e publicidade, como talvez até turismo, porque pode estar vindo gente de tudo quanto é lugar para Mogi das Cruzes. E isso é importante para uma cidade, entendeu? Se mostrar como uma cidade gamer, hoje a gente não tem assim um título, né? Uma cidade gamer, uma cidade do esportes, não tem. É um bonde que tá passando, tem que pegar. Pode ser Mogi, se vacilar, pode ser uma cidade lá no outro lado do Brasil. É uma coisa importante. Então, acho que assim, o mais importante é você criar um plano sólido de metas, de onde você vai sediar, quem que vai organizar, buscar profissionais competentes sobre isso, às vezes, de preferência, por exemplo, que já tenham alguma ligação com jogos, mesmo que não sejam já voltados para o esporte, mas que conheçam como funciona um jogo, para mostrar para as pessoas que é profissional. Tem um cara lá organizando o evento, mas ele sabe como lidar um evento especificamente de jogos. Às vezes um cara que vai lidar com um evento que é totalmente genérico, talvez não consiga fazer isso muito bem. Então acho que é mais a questão da estrutura mesmo e investir em publicidade nesse sentido. Completando o que o Vini falou, a única coisa que eu acho que precisaria de verdade é interesse, viu? De verdade, eu acho que é interesse. Sabe por quê? O mundo do esporte eletrônico, por mais que tenha suas particularidades, não é tão difícil assim de você organizar um campeonato. Que nem o Vinícius falou, dá trabalho, dá, mas dá para fazer. E não precisa muita coisa. E eu vou dar um exemplo básico, tá? Eles nem são voltados à prática ou competição do esporte. É mais uma feira, a famosa BGS, que tem lá em São Paulo. Para um pouquinho e pensa quantas pessoas daqui do Alto Tietê, especificamente de Mogi, saem daqui para ir lá para São Paulo para esses eventos. A Campus Party, a BGC, a BGS. Quantas pessoas saem daqui para ir para lá? Por quê? Porque aqui não tem, simplesmente porque não tem. São pessoas do Alto Tietê inteiro, vêm até de outros estados para poder participar desse evento lá. Por quê? Porque não tem em outro lugar. Você quer que uma coisa dessa funcione aqui em Mogi, só precisa de uma coisa, fazer. Literalmente, precisa de fazer. Eu, particularmente, já entrei em contato com empresas grandes de um torneio grande, muito grande, de esporte. Ia fazer uma final no ano passado, lá no Rio de Janeiro. E falei, poxa, será que vocês não teriam interesse? Cara, tem interesse em fazer em qualquer lugar. Manda proposta, mostra pra mim como que é a cidade de vocês aí, a gente vai pra dentro, não tem problema. Você citou essas feiras de games em São Paulo, que o valor do ingresso não é nada assim extremamente barato, né? E as pessoas lotam aquilo. Eu vejo que existe uma infinidade de gente que sai daqui para ir para lá, né? Não é questão de lotar, não. Muito antes do evento acontecer, já acabaram seus ingressos. Para você ter um exemplo. A BGS, quando ela abre os ingressos para o ano que vem. Tipo, termina o evento hoje, no mês que vem ela abre os ingressos para o próximo ano, para o primeiro lote, o pessoal comprar com desconto e já acaba. Entendeu? Os lotes vão muito rápidos mesmo. Eles vêm com preço reduzido, assim, no início, aí eles lançam um novo lote com preço maior, estouram muito rápido, chega em setembro, a galera comprando de última hora, explode muito rápido e tem muita gente que fica de fora porque deixou para comprar de última hora. É disputadíssimo isso. No ano passado eu só consegui ir porque eu tinha a influência lá tal, me deram 2 ingressos, porque eu não tinha mais como comprar, não. Nem que eu quisesse pagar o valor exorbitante. Eu acho que tava R$270 o valor do ingresso, era absurdo, assim, por pessoa. Eu e a minha esposa. Então, assim, se você pensar, as pessoas têm muito interesse nisso. E assim, 270 para entrar, tá? Lá dentro você vai comer, lá dentro você vai gastar com alguma coisa. Então, sempre tem alguma coisa que você vai querer comprar. Então, Mogi das Cruzes precisa pensar no cenário. Não só Mogi, acho que todas as cidades, mas a gente está falando aqui de Mogi especificamente, precisa pensar no cenário como um todo também, não só nas competições. Isso que o Rodrigo falou é muito importante. Eu vejo que eu até me recordo desse evento que o Rodrigo estava tentando trazer para a cidade, e eu até concordo com ele também na questão de o mais importante é o interesse. Se há o interesse, se faz um estudo de viabilidade. Se você não consegue criar uma feira gigantesca, você consegue começar a fomentar até chegar um momento que você tem o porte suficiente para trazer aí talvez 10, 20, 30
100 mil pessoas de outros locais para visitar a sua cidade num evento específico e trazer recursos para a sua cidade, né? Eu digo mais, Danilo, isso daí não é só... Ninguém nasce grande. Isso é normal. O crescimento ele é gradativo. Mas que nem você falou, lembrando uma coisa, por mais que a gente fala isso, evento presencial, lutar, bastante ingresso, a gente está ainda falando de esporte eletrônico. Ele não precisa de ter presencial. Por mais que seja legal e é o mais bacana, que o pessoal mais gosta, a gente ainda tem muita gente participando e gostando de participar do esporte em si. Não precisa ser nem presencial, é do esporte em si. E se a gente faz um campeonato em Mogi das Cruzes e que a empresa XYZ de Mogi tem alguma participação ou vende algum produto, é a marca dela que está participando daquele campeonato. Entendeu? Não precisa nem estar do jogador estar lá presencialmente na loja para adquirir seus produtos. Não, cara, é esporte, é compra eletrônica, a gente faz em qualquer lugar. Essa questão da vontade que você citou anteriormente, ela mostra muito como o cenário está forte, na verdade. Se você tiver vontade, você vai ter muito trabalho, você vai precisar de uma estrutura, você vai investir. Mas, cara, sabe aquele cara que você acha até mentira? Mano, investe que vai dar certo. É isso. Tipo, o esportes hoje ele mostra números assustadores e que não só esportes, como o mercado de games em geral, mostram números assustadores que merecem ser respeitados e explorados. Inclusive, e vale lembrar, né? Para todos os efeitos é um esporte. Ele ensina valores, ele tem um caráter educativo, ele tem um caráter profissional, ele tem um caráter de investimentos. É muito ampla as possibilidades de exploração. É só, gente, vai, pega, vamos que tá tendo a nossa chance. Daqui a pouco fica saturado e a gente perdeu a chance. Legal, muito bem a sua fala, Vinícius, de todas essas características. Quando uma pessoa, se você falou do preconceito, né, uma pessoa mais velha, às vezes ela olha e vê aquilo como um jogar tempo fora. Hoje deve se repensar isso, porque talvez aquele menino que está ali jogando, que na cabeça do pai, o meu filho está perdendo tempo fazendo isso, não. Talvez o pai esteja perdendo a oportunidade de ter um campeão ali, que não seja aquele campeão jogando um futebol no campo, ou arremessando uma bola, etc., mas seja um campeão, ou muito mais do que isso, esteja se tornando um cidadão devido àquele momento que está dizendo que ele está perdendo o tempo ali, né? Eu digo mais, não só a prática, tá? Lembrando bem, por mais que você falou, faculdades, estudo e tal, até a produção do jogo em si, que algumas faculdades que têm esse conteúdo na grade de jogos digitais investem nisso. E você citou hoje, todo mundo tinha citado anteriormente, todo mundo tem um celular, a molecada joga. Coisa simples, que o brasileiro fez e viralizou no Brasil inteiro e todo mundo viu. Eu, particularmente, não joguei, não é um jogo da minha faixa etária, digamos assim, que é o Pipa Combate. Um aplicativo simples que um brasileiro lançou e viralizou no mundo inteiro, cara. Quanto você acha que o cara que fez isso daí não ganhou só em anúncios? Só nesse tipo de mercado. Por mais que seja um jogo muito mais elaborado e sim precisasse de uma empresa, o Dota, ele abriu agora dia 26 de maio. Começou a vender o passe de batalha, que é um item dentro do jogo onde só um quarto dos valores arrecadados na venda desse item vai para premiação. A premiação, que começou dia 26 de maio, já está em 15 milhões de dólares. A gente não tem um mês de arrecadação e já está em 15 milhões de dólares. Isso é um quarto. Ou seja, já ganharam 60 milhões de dólares só vendendo uma coisa nesse jogo. É fantástico, né? O poder de movimentar recursos que as pessoas não enxergam e não estão observando aí. E assim, desculpa só pontuar essa questão de mercado, é um mercado de trabalho enorme. Porque assim, a gente fala muito, eu quero ter inglês, quero ter não sei o que, quero tal. Tem uma vaga na Riot Games, que é a dona do League of Legends,
que é de gestor de eventos de esportes, para você ajudar a gerir lá. Ele pede 3 anos de experiência no cenário, em algum tipo de competição esportiva online. Quem tem isso? É difícil, aqui no Brasil é difícil. Aqui no Brasil é dificílimo. Eu falei, pô, eu vou me candidatar ali com 1 ano só que eu tenho aqui e tal. Mas, assim, o ponto começa a trabalhar nisso daqui a um tempo. Vai ser um diferencial enorme. Entendeu? Vale a pena. Vale muito a pena. Eu olho o cenário de esportes como provavelmente o sonho de ser jogador de futebol que eu não tive, ou de trabalhar com futebol que eu não pude realizar, entendeu? Acho que jogador profissional eu também tô longe, que eu sou meio ruinzinho no jogo, só gosto de jogar. Mas somos dois. Trabalhar com a ideia é um sonho que eu tô tentando viver a partir desses últimos anos aí. É algo espetacular de poder ver, e você vê uma oportunidade real na tua frente, deixar passar é um desperdício que não pode deixar, não. Legal. A gente está indo aqui, temos quase 1 hora aqui de conversa. Muito bacana, muito prazeroso a gente entender um mercado que está do nosso lado, que simplesmente, na verdade, está nas nossas mãos, que é o celular aí, com a questão dos jogos, e a gente não pegar essa oportunidade, né? Eu queria agradecer o Rodrigo aqui. O Rodrigo gentilmente cedeu o espaço do tempo dele para estar participando com a gente. O Vinícius aqui por toda a sua experiência aí. O Vinícius também, ele tem um blog, eu não sei como que chama, Vinícius, que faz uma página no Facebook de memes voltados a isso, né, Vinícius? Você quer fazer a divulgação da sua página, então, Vinícius? Se você curte League of Legends, procura Empolgou CBLOL, literalmente Empolgou, aí CBLOL. Se você digitar só Empolgou, a primeira que vai aparecer, porque a gente, graças a Deus, já é a maior hoje desse tema. E a gente faz memes sobre o cenário competitivo de League of Legends, de vez em quando a gente brinca um pouquinho com Counter-Strike. E também, se alguém quiser conhecer a nossa liga de League of Legends, nossa liga amadora, Twitter, @EmpolLigaOficial, e na Twitch, EmpolLiga. Imagina que você está escrevendo Empolgou, mas termina com Liga. É mais ou menos isso aí, mas procura Empolgou CBLOL lá, vai ser bem legal. Se você curte o cenário de League of Legends, vai dar bastante risada. E até mostrando, até uma página de memes, eu ganho com anúncios lá, viu? Então até uma página de memes na brincadeira eu consigo ganhar anúncios baseado no esportes. Então fica a sugestão também aí. Muito obrigado Vinícius, obrigado Rodrigo, esse tema importantíssimo que é o eSports. Mais para frente nós vamos fazer outras lives, trazendo outras oportunidades de mercado aí, voltado com esse mundo da tecnologia que veio para ficar e está se mostrando agora com essa pandemia que nós não estamos preparados para absorvê-la. Estamos aí com a educação, criando um abismo muito maior devido a pessoas que têm a capacidade de ter a internet na sua casa e aqueles que não o têm, e isso está gerando um problema cada vez maior. Mas isso fica para uma outra live, para um outro tema. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado Vinícius, obrigado Rodrigo, e até uma próxima aí. Até, tchau. É nóis, tchau.